Fala pessoal, tudo bem? João Paulo Melo, hoje para mais um Juros Talk, já diferente já de antemão, porque hoje eu vou fazer também o Conexão em Compliance, substituindo aqui minha querida amiga Liliana Santo. A gente vai fazer o podcast do Juros Talk e do Conexão em Compliance juntos, tá? O tema hoje é bem interessante, eu já aconselho vocês realmente seguirem, passarem a escutar a gente hoje, porque a gente vai falar sobre o preço psicológico de ser empreendedor. E para isso eu trouxe aqui minha amiga Andréa Nunes. Ela vai nos brindar com essas informações, com esse conhecimento que ela tem sobre esse tema. Andréa é psicóloga, ela é consultora conselheira consultiva, mentora, é colunista da 94 FM, palestrante, e ela vem aqui para nos trazer realmente essas informações. André, eu costumo começar o Juris Talk hoje, o Conexão em Compliance, fazendo uma seguinte pergunta, que eu acho que é importante. Quem é André Nunes? Porque aqui é um currículozinho básico, mas a ideia é que a nossa audiência conheça a pessoa, a figura, porque o ser humano André Nunes é mais importante do que esse currículo. Não tenha dúvida, João Paulo. Eu começo agradecendo e falando da minha alegria de estarmos aqui nessa conexão e com o seu público, tão seleto, inclusive. Sim, esse é um assunto maravilhoso e que eu gosto demais até, né? Afinal de contas, eu escolhi, né, essa missão, né, enquanto profissional. Ela acontece há 27 anos atrás, né? Ainda lá, estudando psicologia. Quem escolheu a psicologia, na verdade, foi o hospital, né? Eu gostava muito de atuar em hospital, mas eu tinha muita clareza de que eu não queria ser médica, que eu não queria ser enfermeira. E eu sempre tive muita clareza que eu queria trabalhar com saúde mental, não com doença mental, né? E aí fui encontrando essas conexões, né? E ao passar, né, com o passar do tempo, observando realmente as pessoas e entendendo, né, que quão mais saudáveis nós estamos, melhor é a nossa entrega. É a nossa entrega para o outro, é a nossa entrega para aquilo que a gente faz, mas especialmente para nós enquanto seres humanos. E falar sobre seres humanos hoje em tempos de inteligência artificial é algo, né, muito bacana realmente, porque acho que a gente está no momento, inclusive, de resgatar tudo isso, né? Andréa Nunes, né, construiu a sua trajetória junto às pessoas. Lembro-me que quando eu me formei em psicologia, acho que por intuição eu disse, eu preciso definir, eu preciso ter clareza sobre qual é a minha missão, né? Profissional, mas também como pessoa, né? Então, ser um agente de transformação, né? Ser um agente facilitador no processo de transformação do ser humano é a minha missão. Então, Fantástico. trazer isso para todas os papéis que eu exerço na minha vida, isso encaixa muito bem. Quer como esposa, como mãe, como amiga, como profissional, como executiva. Então, isso encaixa em tudo. Eu percebi que o meu fazer ao longo desses quase 30 anos tem muito do meu ser. Acredito que por desde o primeiro momento eu ter parado para pensar em qual é a minha missão, ser um agente facilitador do processo de transformação, né, humano. Então eu tenho construído, desenvolvido, acordado todos os dias, né, com essa missão. Isso é muito bacana, tá, André? Primeiro, eu fico muito feliz em ver, né? E eu acho que é um grande exercício que a gente faz, encontrar, ver e externalizar as paixões que a gente tem, né? E os encontros, né? Até de propósito, de missão, de vida, né? Porque é uma das grandes dificuldades que a gente tem, essa reflexão, né? Por que eu estou aqui, né? Qual é o meu objetivo aqui? O que é que eu Uhum. vou entregar de alguma forma nessa passagem? E quando a gente vê o profissional tendo essa consciência, é muito bacana, né? Isso Eu, faz muito sentido. Ao longo desses quase 30 anos, 27 foi dentro de hospital, né, em organizações de saúde, com muita complexidade em seus processos, mas também um lugar, um ambiente
de alegrias quando a gente pensa em ter alguém nascendo, né? Esse é uma das grandes missões nossas também, né, enquanto humanidade, é perceber o quanto a vida ela se renova o tempo inteiro, mas de muita dor na morte, né? Então, pulsão de vida e pulsão de morte são dois fatores assim que estão presentes o tempo todo, por exemplo, dentro dos hospitais, né? Então, você está inserido nesse ambiente, todos nós, eu acredito que talvez para nós profissionais de saúde, essa conexão com essa missão, com a nossa existência até, essas reflexões muito mais existencialistas, elas se tornam mais naturais. A gente precisa estar se perguntando o tempo inteiro, né? Assim, quem eu sou ou onde é que eu me encontro naquilo que eu estou fazendo. Mas, João Paulo, eu percebo que essa é uma das maiores questões da humanidade. É verdade. E acho que quando a gente traz isso para o mundo corporativo, a busca pelo sentido ou propósito, que é algo que vem se trabalhando muito, especialmente ali da década de 90, especialmente para cá, isso é verdadeiro, né? Qual o sentido que existe naquilo que eu faço? A busca pelo sentido é algo que é inerente ao ser humano. Tanto que quando eu não vejo mais sentido em absolutamente nada, o que costuma acontecer? É verdade. Então, assim, o adoecimento, e muitas vezes até esse adoecimento num nível de profundidade tão grande que você é capaz, inclusive, de achar que não faz mais nem Não sentido. faz sentido, é verdade. Né? Permanecer vivo. Eu não vou me lembrar aqui, mas eu acho que é Em Busca de Sentido, o livro do autor, que tem uma corrente da psicologia sobre essa... Viktor Frankl. Viktor Frankl, exatamente, que fala sobre isso, exatamente, e ele coloca muito bem que mesmo naquela situação de mais, vamos dizer assim, onde o ser humano foi ao ponto mais baixo, né, da sua existência, de um lado e de outro, né, ou seja, de um lado os nazistas e do outro os judeus sofrendo aquela situação, ele disse, mas o que fazia a diferença era o sentido da vida de alguns, por isso que permaneciam vivos, e ele foi um deles, né, um sobrevivente. É muito bacana isso. Você falando de reflexão, e aí a gente... um dos pontos que eu chamo a atenção dessa sua colocação, assim, na hora que você falou, me veio, né? O ambiente do hospital, né? O ambiente hospitalar. Eu acho que ali é onde você tem mais reflexões realmente do dia a dia, existenciais, né? De verdade, né? Porque você tem realmente, você colocou a morte e o nascimento, a saúde, a preocupação da vida, os desprendimentos, né? Porque você chega ali, você pode ter o que for, né? Mas você vai, em alguns exames, você vai ficar nu, né? E vai ser invadido, literalmente, porque precisa ser investigado o que tem por dentro. Então, eu vivi alguns momentos, né? Perdas de meu pai, alguns momentos com o nascimento dos meus filhos, mas todos esses momentos eu via muita humanidade. E essa humanidade realmente talvez tenha sido a força motriz, né, de gerar essa conexão com a psicologia, né, a psique humana, e de alguma forma tá atuando, né, olhando para esse lado, né, porque eu sou um fã da psicologia. Eu brinco que se eu não tivesse feito direito hoje, eu faria psicologia. E economia também, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas em alguma medida se cruzam. Mas é isso, é esse ambiente. E aí, partindo desse pressuposto, né, já que a gente está falando de um ambiente que tem realmente reflexões profundas, problemas de verdade, né, porque a gente vive alguns problemas que são de mentira, lá não, os problemas são verdadeiros mesmo, né? Você acha que dentro desse ambiente e no ambiente de uma forma geral, é possível a gente empreender e ainda assim preservar a saúde mental? E como é que a gente faz isso? Eu diria que não se trata do empreendedorismo ou de um ambiente, às vezes até hostil ou até pesado, como alguns podem, né, colocar, que é o ambiente hospitalar. Eu diria que a doença mental, ela é um fator estrutural. Ela trata da sua estrutura. É a estrutura interna. É quão fortalecido, é estruturado mesmo, né? Pode ser uma redundância, mas quão estruturado você está para lidar com. Porque é sempre, e isso parece-me que um jargão ou um mantra, né, dos psicólogos, não é aquilo que lhe acontece, é o que você faz com aquilo que lhe acontece, né? Verdade. Você já deve ter ouvido essa frase inúmeras vezes. Mas é uma frase que faz todo sentido se você vai analisar ao pé da letra.
Porque você falou algo sobre o Holocausto, por exemplo, e o sofrimento de tantos nazistas, mas também a forma como tantos outros. Quem estava do outro lado também, né, ficou. Alguns enlouqueceram, outros tiraram a própria vida, outros mudaram completamente, né, de lado. Alguns resistiram a ponto de transformar a história. Então, é de fato a sua estrutura interna quem vai lhe posicionar. E muitas vezes a gente negligencia isso. Né, e a nossa saúde mental. Verdade. Né? A gente vive ainda hoje, né, em pleno século XXI, a psicofobia. As pessoas ainda têm muito medo de falar a respeito da doença mental. As pessoas têm muito medo de passar na calçada, muitas vezes de determinadas instituições ou como vão lidar com pessoas que têm um diagnóstico instalado, né? Porque durante muito tempo nós negligenciamos isso, durante muito tempo nós não olhamos para isso. Então, se eu sinto um desconforto no meu dedo mindinho e eu não consigo resolver, imediatamente eu agendo, né, uma consulta médica, eu procuro um especialista para entender o que está acontecendo com aquele desconforto. Mas você trabalha 15, 16, 18 horas como empreendedor, por exemplo, né, ininterruptas, você tem dor de cabeça, você não dorme direito, né, você amanheceu, sabe, não sei, eu estou diferente hoje, ou de uma hora para outra você começa a ficar extremamente intolerante, com um limiar, né, ali de tolerância Menorzinho. menor, impaciente, e nada disso se apresenta para você como um sinal ou como um sintoma. Verdade. E aí você vai esticando, 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 esticando aquela corda, até você, de repente, olhar para trás e assim, eu sobrevivi, né? Ou adoecendo, tendo que parar realmente para adoecer. Muitas vezes, essas doenças que acabam se instalando, elas são físicas. Né? Você tem uma gastrite, você tem Que na alguma realidade pode até estar disfunção. somatizando, né? Ou seja, Exatamente isso. Então, a origem disso, a gente costuma tratar o sintoma, a gente costuma tratar o órgão adoecido. Sim, ele adoeceu e ele precisa de intervenção médica. Ele precisa, sim, de um tratamento, muitas vezes até alopático mesmo, ou seja, você precisa usar uma medicação, você precisa fazer um tratamento, porque aquele órgão adoeceu. Mas qual a origem dessa origem. doença? Muitas vezes é uma doença psicossomática. E quando a gente trata de doença psicossomática, as pessoas entendem que assim, nossa, eu estou inventando essa doença, eu estou criando a doença. Não, porque você sobrecarregou de tal maneira o seu corpo em função das suas dores, dos seus conflitos, né, que ele acabou adoecendo. O órgão adoeceu. E adoeceu de De verdade. verdade. Não, bacana. Primeiro, assim, eu acho que o primeiro insight que a gente tem que trazer, né, dentro da sua fala, é entender que sim, né, é algo que precisa ser objeto de reflexão e preocupação do empreendedor, né? A saúde mental. Como a gente se preocupa com a saúde financeira da empresa, como a gente Uhum, se preocupa com a saúde física, né? Mas a saúde mental também é importante, né? A ideia de alguma forma, a gente higienizar ou ter essa rotina de higienização, de preocupação com a saúde mental, que de fato é muito negligenciada e há muito preconceito, né? é. Apesar de sendo bem transparente, eu tenho escutado muitos colegas, empreendedores, advogados, que têm me comentado e eu acho muito bacana a ideia das terapias constantes. E me chamou a atenção, eu ainda não estou fazendo, mas eu comecei a perceber, porque de fato, em algum momento, aquilo é uma necessidade. Uhum. No caos que a gente vive, né, você precisa em algum momento parar e dizer, não, a gente não faz, por exemplo, anualmente um check-up, né, um check-up cardíaco, um check-up, faz um exame de sangue, vai ao médico A, B, C e tal. Por que não fazer, né, esse trabalho também com relação ao dia a dia? Porque, de fato, também me chamou a atenção na sua fala, e eu venho estudando isso, gosto muito desse tema. Foi pós-pandemia, um dos livros que me marcou muito foi o Antifrágil, né? Ou seja, a lógica de antifragilidade. Beleza, né? Cada dia a gente busca ser mais forte, mais, né, resistente, mas
a gente sabe que não tem, É. que tem limite, né? Ou seja, em algum momento a gente não vai conseguir dar conta, eventualmente, daquilo que a gente E você tem. perguntar para quê? Né? Você E- está buscando isso. Onde é que você quer chegar? Verdade. O romantismo dos empreendedores, eu chamo de romantismo, de forma até sarcástica. Isso é bom, isso é bom. Aí Não, a gente precisa ser provocado, pois é, exatamente. provocativa, obrigada. De forma provocativa. Eu acho que o tom fica menos pesado, né? Não, mas o Mas, sarcasmo, a provocação e assim, eu me sinto muito confortável nesse lugar, não como psicóloga, mas como empreendedora. Porque eu saio do corporativo, né, o ano passado, e meu último ano eu estou vivendo uma vida de empreendedora. Então eu falo na cadeira, na não só de cadeira. psicóloga, mas de empreendedora Entendi, também, é né? ótimo. O que mudou, inclusive, né, na minha vida nesse último ano? Eu trabalhava 12, 14 horas por dia no corporativo. E sendo empreendedora, eu comecei a escutar. A gente não tem final de semana, a gente trabalha 20 horas por dia, porque a gente precisa levar trabalho para casa. Você vai quebrar várias vezes e você vai errar muito antes de você acertar no seu negócio. Você não vai conseguir ganhar dinheiro antes dos primeiros 5 anos. Só daqui a 10 anos é que você vai estar realmente contando uma história, sabe? E eu me perguntando, eu disse, será mesmo que eu tenho que andar os mesmos passos, sabe, que todo mundo andou? Será que isso realmente é vida de empreendedor? Ou será que isso é um estereótipo que foi criado e a gente acaba se encaixando naquele modelo? Porque eu disse, eu não sei se eu quero ou se eu tenho necessidade, de fato, de continuar vivendo da forma como eu vinha vivendo, sabe? Eu estava dentro de um hospital por quase 30 anos, eu não costumava ir ao médico, consultar os médicos, até porque eu tinha tantos médicos ao meu lado, que dizer para eles o que estava acontecendo, sair de lá, né, já com um alívio para o meu sintoma, era muito mais confortável do que tranquilo. parar realmente para olhar para mim. Fazer atividade física, ter os meus rituais, eu adoro rituais, né? Então, assim, eu gosto muito do pôr do sol, eu gosto muito do nascer do sol, eu adoro cuidar do meu jardim, colocar a mão na areia, sabe? É uma realidade Então, bacana isso. gosto demais. E é impressionante como isso me equilibra. Porque não necessariamente eu preciso estar em psicoterapia constante. Sim. Apesar de eu acreditar em muito, e aí eu falo na cadeira de psicóloga, que o autoconhecimento, ele é base estruturante para o autodesenvolvimento. Você não tem como crescer, desenvolver-se mais se você não se Não se conhecer. conhecer. E autoconhecimento é algo que lhe ajuda, inclusive, na tomada de decisão. Lhe ajuda a regular as suas emoções para que você possa conduzir bem o seu time, o seu negócio. Então, muitas vezes, você toma uma decisão que não foi tão acertada assim, porque você não estava num bom dia para tomar aquela decisão, ou porque você realmente não parou, você não respirou antes de tomar aquela decisão. E isso não é conversa de psicólogo, a neurociência vem para explicar isso. Então, o sistema parasimpático, ele acaba sendo ativado cada vez que você respira de forma consciente. Uma respiração consciente manda uma informação para o seu cérebro, dizendo assim, ó, você está seguro, calma, relaxa. Então, o que você deve fazer quando você observar uma crise de ansiedade? Ou que, sabe aquela sensação que a gente tem assim, o sangue subiu? Se o sangue subir daquele jeitinho que a gente já sabe como acontece, o que é que vai acontecer? Será que você vai dizer as melhores palavras? Será que você vai agir de maneira consciente? Será que você vai tomar as melhores decisões? E o que fazer para que o sangue não suba? Aquilo que a gente diz para os nossos filhos, quando eles estão chegam para a gente muito eufóricos, ou quando eles caem e ficam desesperados e eles começam a chorar. O que você disse para o seu filho? Respire. Respire, calma. Qual foi o primeiro ato? Aquele que disse, sim, você está vivo. Respiração. A respiração. Né? Não é por acaso. Então, hoje a gente está aprendendo, no mundo corporativo, a respirar. Colocar todo o time para respirar.
E não custa nada. E todo mundo pode fazer isso. Existe uma série de técnicas de respiração e que o empreendedor e que o dono do negócio, quem está lá do outro lado tomando decisão, pode fazê-lo muitas vezes antes de tomar realmente uma decisão. Mas você precisa se conhecer, você precisa ter propriedade a respeito de algumas práticas. E, João, é impressionante como a construção da minha carreira ao longo desses anos, eu percebi o quanto isso faz a diferença no desenvolvimento das pessoas e nos líderes mais maduros. Nos times que têm alta performance. Geralmente, os times de alta performance têm uma liderança onde o autoconhecimento é uma liderança que investe nisso, é uma liderança que realmente é madura, né, e que realmente se conhece bastante. Isso é muito, muito interessante. E você falando sobre respiração, eu tenho duas situações que eu vivi, uma engraçada e uma mais preocupante. Uma engraçada, o quanto é importante, né? A engraçada foi que eu comecei a fazer pilates e aí a professora fazia assim, respire. E eu comecei a entender que eu precisava respirar, né? Eu não respirava direito, eu ficava muito em apneia. E aí ela forçava a respiração e eu começava a ficar tonto. Porque você tem a hiperventilação, né? Aí eu disse, meu Deus, eu não estou conseguindo ficar normal porque você não respira, você passa o dia todo em tensão, porque você não faz a respiração correta. E a segunda eu descobri uma apneia do sono, em que eu quase morria, porque eu passava 50 segundos, 40 segundos sem respirar. Então, a importância da respiração no dia a dia, né? Isso às vezes tem, numa crise de pânico, por exemplo, ou numa decisão rápida que você tem que tomar. Se você não respira, realmente é algo fundamental, é algo que gera total... Isso. E a gente está falando, João, de respiração consciente, de você estruturar, né, isso através de uma técnica e que você leva apenas 2 minutos para você poder compensar. O seu cérebro só precisa disso, para ele poder entrar no modo segurança. Para ele sair do modo fuga e luta, para ele sair do modo tensão o tempo inteiro, entende? E é interessante, você falou uma coisa, autoconhecimento, né? A gente hoje é demandado, né? Esses dias eu estava brincando exatamente desse sentido. A gente é demandado hoje muito no WhatsApp, né? Então é o grande problema. Quem resolver essa forma, quem tiver esse conhecimento vai ficar milionário. E aí eu comecei a perceber, e eu me conhecendo nesse sentido, que quando chegava às 6 horas da tarde, obviamente já cansado do dia, eu começava a responder mais rispidamente, mais seco, mais ríspido. E aí eu parei comigo e disse, rapaz, eu não vou fazer mais isso. Porque o meu personagem, né, de dia a dia é um personagem mais doce, mais suave. E eu não sou toda hora assim, né? Ninguém é toda hora Sim. assim. E aí eu começava a aparecer mais esse lado ríspido quando eu estava cansado. E eu disse, é a razão de não responder. Eu não respondo mensagens, principalmente as difíceis, quando estou cansado. Então, autoconhecimento, por quê? Porque eu preciso preservar aquela relação. E, às vezes, realmente, uma mensagem mal colocada pode gerar uma espiral de conflito enorme, um problema enorme. Aí eu comecei a perceber também, dormia, conseguia, graças a Deus, eu tenho essa facilidade de dormir, não lembrava da mensagem durante o sono, porque tem gente que tem esse problema, né, de ficar com aquela pendência. Eu dormia, acordava e eu respondia a mensagem da forma que eu queria responder. No dia Perfeito. seguinte, tranquilo, descansado, no horário, né? Uma das educações que eu tenho, no horário comercial, né? Porque tem gente que responde mensagem a todo mundo, no horário comercial, mas tendo essa percepção de autoconhecimento, né? De busca por ver realmente como você reage às situações. Exatamente. E aí é muito bacana você trazer autoconhecimento para a sua fala, porque autoconhecimento é exatamente isso. Algumas pessoas precisam da intervenção de um profissional como facilitador, como Sim, mediador, que vai lhe ajudar isso. A maioria das pessoas procuram psicoterapia no momento de crise, numa situação pós-traumática, ou quando elas perdem o eixo, quando começa a perceber, ou as pessoas apontarem, nossa, você está precisando de uma psicoterapia, você precisa de uma psicoterapia. sim, Não é sobre isso, né? Eu fiz psicoterapia durante muitos anos e continuo fazendo, mas chega num nível que aí a gente começa a discutir até mesmo filosofia, é né? Você verdade. aprofunda, eu adoro filosofia também. Você fica Dois. aprofundando, sabe, os assuntos e discutindo sobre você, sobre, sabe, as coisas que lhe acontecem no dia a dia, o que está acontecendo lá fora no mundo, de que forma que ele impacta a sua vida, a sua família. E é impressionante como tudo ao seu redor muda quando você muda.
A liderança, e isso vale principalmente para nós empreendedores, para mim ela tem 3 eixos. Você precisa ter a liderança de si para que você consiga liderar o outro e somente assim você vai liderar o seu negócio. E na minha cabeça, um é condição para o outro. Se você não lidera a si mesmo, como você vai liderar o outro? Liderança é inspiração. Se você está ali apontando a direção, se você quer mostrar para todo mundo o que é o seu negócio, onde é que você quer chegar, você precisa inspirar as pessoas. Dali a pouco você vê o seu time se comportando tal qual você. Porque, de fato, isso vai acontecer. Então, de que forma é que você quer que seu time se comporte? Né? E você gera resultado através das pessoas, porque são as pessoas que executam os processos. Para mim, gestão de processos e gestão de pessoas é a base estruturante de todo o negócio. Você só conseguirá, para mim, a equação para você conseguir atingir o seu resultado é gestão de processos, gestão por processos e gestão de pessoas. E a gente precisa ter essa preocupação. Eu vou só fazer uma reflexão com você, que aí eu quero trazer para a nossa audiência, assim, como é que nesse cenário, né, bem difícil, né, que é difícil do ponto de vista interno, é difícil do ponto de vista externo, como é que você enxerga o meio, a forma que a gente, inclusive trazendo técnicas, de preservar ou de construir, na realidade, porque tem gente que precisa construir, né? Tem gente que tem realmente uma disfunção na questão mental, a saúde mental. Como é que a gente consegue, nesse universo de coisas, a gente falou de empreendedorismo, a gente falou de liderança, a gente falou de gestão de processos, gestão de pessoas, autoconhecimento, como é que a gente consegue, de alguma forma, criar aí um ambiente que seja razoavelmente, né, vamos dizer 100%, mas razoavelmente saudável para esse empreendedor? Como é que ele preserva essa saúde mental nesse ambiente? João, não tem fórmula mágica, não é receita de bolo. Eu acho que, quando eu digo que o autoconhecimento é a base, quando você conhece quais são os seus gatilhos, quando você sabe quais são as suas fragilidades, quer sejam, essas fragilidades sejam competências comportamentais, competências técnicas, você pode ter tudo isso mapeado. Você precisa regular as suas emoções. Existe uma confusão entre comportamento e emoção. Okay. São coisas distintas. Né? As suas emoções, elas impactam o seu comportamento. Você colocou para a gente. Eu sou uma pessoa extremamente carismática, eu costumo ser muito agradável, eu sou tranquilo, etc. e tal, mas não é assim sempre. Quando não é assim? Quando existe algo que lhe aconteceu que impacta o seu comportamento. Você é assim. Você gosta de ser assim. Você não é sempre, porque não é sempre que a gente está regulado emocionalmente. Então, as nossas emoções, não existe emoção boa ou ruim. Então, nós precisamos aprender a lidar com o medo, com a ansiedade, com a tristeza, com a alegria. Nós que temos filhos na idade que nós temos, a gente começa a lembrar de um filme que eu acredito que todos nós assistimos, não é? Esse filme é impressionante, né? Pois é uma aula de psicologia Pois é, que é o filme Divertidamente. Divertidamente, né? Divertidamente 1 e Divertidamente 2. O primeiro se passa lá com as emoções da criança e depois outras emoções surgem quando ela é adolescente, né? Sem mais spoilers, quem não assistiu ainda, assiste. É um filme para adultos. Adultos, exatamente. É um filme para adultos. É universitário aquele filme. É universitário. Porque lá a gente vai ver, não tem emoção boa, nem tem emoção ruim. Até porque não se pode estar alegre o tempo todo, né, e a todo momento. Se você vê uma pessoa que está 24 horas, 24/7, em alegria constante, isso é sintoma. Ela não está bem, né? O contrário também é verdadeiro. Então, as emoções, inclusive, elas existem para nos apontar o que eu preciso desenvolver, onde é que eu preciso melhorar. E aqueles que desenvolverem capacidade de regular, de gerenciar as suas emoções, eles estarão à frente. Em tempos de inteligência artificial, isso é ouro. Né? Porque você desenvolver competências comportamentais é absolutamente possível, isso é treinável. Então, você desenvolver comunicação, pensamento crítico, tudo isso a gente mapeia, identifica que é necessário para o seu negócio ou para o seu cargo e desenvolve um bom PDI, vai conseguir um bom
plano de desenvolvimento individual, ou até mesmo coletivo, pensando nas organizações, vai lhe ajudar a desenvolver essas competências. Mas eu tenho as minhas competências técnicas e comportamentais muito bem desenvolvidas, mas acontece um gatilho, algo acontece na minha vida. Meu relacionamento, né, minha família, uma doença, qualquer coisa que seja, uma transição de carreira, de que forma é que isso vai impactar? Impactar, né? E sempre impacta, sempre vai ter impacto. Então, aprender a lidar com isso é preservar a sua saúde mental. E levar isso para dentro das nossas empresas não é difícil. Não é difícil. André, como eu vou conseguir dar conta da saúde mental de todo mundo, ou fazer com que todo mundo gerencie suas emoções? A gente tem algo chamado psicoeducação, né, que é bem bacana, ou seja, você educar as pessoas, você ensinar as pessoas a respeito disso, é a primeira ferramenta, como tudo, né, que a gente aprende. Educação a é base. tudo, é base, né? É isso que a gente está fazendo aqui nesse momento, né? Exatamente. Essa é uma das suas grandes missões, né? Essa, E isso acontece em absolutamente todas as áreas. A gente precisa, de cara, aprender. Aprender a regular as nossas emoções. Uma vez que a gente aprendeu, eu acredito que, especialmente no momento em que a gente tem de multigeracionalidade, eu nem sei se essa palavra, né? gostei. Dependendo de existe, dizer, né? se for um neologismo, vai ficar Pois gravado. é, Né? vai ficar gravado. Mas hoje a gente tem, né, as 5 gerações atuando no mercado de trabalho, juntas, muitas vezes, quando você tem uma empresa de grande porte, ou até mesmo uma empresa pequena. Você tem lá o fundador, você tem o sucessor dele, que pode ser um baby boomer, Isso. né? Você tem geração X, Y, Z dentro da organização. Como lidar com isso? Então, autoconhecimento. Você precisa conhecer as competências do outro, aquilo que ele precisa desenvolver, de que forma que eu regulo essas emoções. Que fantástico, viu, André? Eu fico cada vez mais apaixonado pela psicologia, porque tudo que você fala é como se fossem minhas reflexões de dia a dia, né? Eu acho que um dos grandes desafios, né, para mim, né, no caso de higienização da saúde mental, ou de busca pela saúde mental, é a organização. Eu sou naturalmente desorganizado. E eu venho trabalhando, eu costumo dizer que eu sou um desorganizado em tratamento. E a desorganização mental, desde muito cedo, eu percebi que ela não é interessante. Então, eu fico todo dia organizando minhas caixinhas mentais, né? E tentando buscar, a partir dessa organização, né, esse gerenciamento das emoções, mais autoconhecimento e aí, consequentemente, mais autodesenvolvimento. E é algo que você colocou um termo que eu acho que é fantástico, vai conectar muito com o que a gente está pensando, né? É educação emocional, né? Ou Isso. seja, em que medida, aí vamos entrar num tema polêmico que eu queria escutá-la também, em que medida a gente como empreendedor ou empresário, eu faço sempre essa distinção porque eu defendo muito a ideia de intraempreendedorismo, né? Empreendedorismo em organizações sociais, empreendedorismo dentro da empresa. Enquanto empresário, enquanto empreendedor, em que medida, enquanto líder, né, em que medida a gente consegue, por exemplo, gerenciar essa educação emocional dentro de um ambiente buscando preservação de saúde e agora dentro da lógica, inclusive, da NR1. Ou seja, como é que a gente vai, enquanto empresário, empreendedor, líder, gerenciar isso, não só, aí você já colocou muito bem, para si, né? Porque esse é o primeiro passo, você não consegue transferir algo que você não tem, mas também para os nossos colaboradores, os nossos liderados, os nossos funcionários. Como é que você enxerga isso? Bacana. Eu acredito que até aqui nós falamos sobre liderança de si. Isso. Né? Como é que a gente consegue desenvolvimento, como é que a gente consegue saúde mental com autoconhecimento, identificando gatilhos, podendo, inclusive, né, ter rituais. A gente falou aqui de psicoterapia, mas não é psicoterapia, mas pode ser psicoterapêutico, né? Isso. Pode ser terapêutico. Psicoterapêutico pode ser terapêutico. Não é psicoterapia, mas pode ser terapêutico. Nós fomos habituados, eu acredito que, inclusive, todas as gerações que a gente olha, inclusive nos nossos ancestrais, aquilo que a gente tem conhecimento, foi marcado por rituais. Certo. Na verdade. Então, nós gostamos muito de ritual. Todos nós temos os nossos rituais. Eu fiz alguns anos de antropologia e todo ser humano tem os seus rituais. Não é? Né? A cultura impõe os rituais. Né? Exatamente, a cultura impõe os rituais. Então, nós devemos preservar isso. Quer seja na nossa casa, né, o ritual de... Nossa, ninguém na minha casa consegue almoçar
junto durante a semana. Mas aos domingos, toda a família se reúne em torno da mesa. Ótimo. Nós não conseguimos, enfim. E o ritual de acordar, por exemplo, né? Você tem um ritual de pegar no telefone e olhar o seu WhatsApp, ou de repente você para um pouco, se conecta, respira. Todos os domingos eu mexo no meu jardim. Isso é um ritual. Isso é um ritual. Bota a mão na terra. Então, isso é ritual. Eu preciso de 15 minutos dentro da água salgada, sabe? No mar. Um pouquinho de sol vai me fazer melhor ainda para eu poder regular as minhas emoções. De verdade. Eu não estou bem, eu estou angustiada, eu não tô. Eu sinto que eu estou saindo do eixo, eu vou para o mar. Corre no mar, né? Tem pessoas que isso não vai fazer a menor diferença. Então, você precisa identificar quais são os seus rituais. E na empresa, nós também precisamos preservar os rituais. Sabe aquelas empresas que quando bate meta tem o sininho? Batemos meta, né? Quais são os seus rituais dentro da empresa? As pessoas precisam se sentir pertencentes. A gente precisa dos rituais para que a gente possa se reconhecer. E voltando ao nosso primeiro insight sobre fazer sentido, a busca pelo sentido e o propósito, isso não veio para as empresas, inclusive de forma metodológica, ou seja, você colocar na sua identidade organizacional o seu propósito, o propósito da sua empresa, ali junto com a missão, com a visão, com os valores, qual é o meu propósito? Qual é a razão de existir do meu negócio? Então, tudo precisa estar conectado àquele propósito. As pessoas precisam estar conectadas àquele propósito. O seu legado só vai ser perpetuado se as pessoas se conectarem a ele. Diferente disso, você vai ter uma reunião de pessoas, né, ali, né, um time, né, que vai estar por N razões ali, né? Porque eu preciso trabalhar, porque eu gosto dessa empresa, porque ela tem uma boa reputação. Tudo isso faz parte do pacote. Mas o que deve nortear as pessoas é o propósito. Eu me conecto com o propósito dessa instituição. Isso é algo que, para mim, é base. É a base. É a base. A partir daí, é desenvolvimento. Todos os processos. Desenvolvimento de lideranças e o desenvolvimento das pessoas devem acontecer em torno desse propósito. Quando eu vou fazer lá o meu planejamento estratégico, por exemplo, então, os meus objetivos organizacionais têm que impulsionar o meu propósito. A razão de existir de toda empresa é gerar resultado, óbvio, né? Esse é o objetivo de todas elas. Mas eu posso fazer isso de forma que eu impacte. Impacte o ambiente, impacte a vida das pessoas, impacte os meus clientes, né? Então, quando a gente fala em propósito, não é algo que assim, nossa, mas como... Sabe, teve um exercício que nós fizemos, você fala de hospital, e quando a gente pensa em hospital, impactar a vida das pessoas, em conectar com propósito, a gente está falando de vida, a gente está falando de morte, isso parece tão forte, né? A ponto de, em plena pandemia, nós éramos heróis. Quando, na verdade, aquilo era feito no dia a dia, tanto é que pós-pandemia, né? Onde estão os heróis? Nos mesmos lugares, sofrendo as mesmas coisas, né? Adoecendo também. Mas as pessoas olharam para aquilo de uma forma diferente. Lá dentro do hospital, não é assim que a gente muitas vezes se percebe. Quando você pergunta para um SG, por exemplo, o que ele faz, ele vai dizer, eu limpo as salas, eu limpo o chão, eu limpo o centro cirúrgico. E nós fizemos um exercício com eles, isso era muito forte, né, dentro do hospital, eu estou me referindo à Liga contra o Câncer, que é uma instituição, né, onde as pessoas, inclusive, conseguem sentir o propósito, inclusive os próprios clientes, todos os stakeholders de uma maneira geral. E aí, nós fazíamos uma dinâmica e era conduzida por um dos nossos diretores e ele dizia, o que você faz? E aí o SG respondia, eu sou SG, eu limpo o centro cirúrgico. E ele dizia, você limpa? Ele fazia os 5 porquês. Mas por que você limpa o centro cirúrgico? Não, para que ele esteja limpo. Mas por que ele precisa estar limpo? Até chegar, fazer com que eles respondessem a pergunta, porque eu ajudo a combater o câncer.
Porque perceba, se um ESG dentro do centro cirúrgico não executa os processos como deve e ele não tem a clareza e a consciência que o trabalho dele ali impactará a vida daquele paciente, porque se ele não limpar com todos os protocolos e com todo o cuidado e com propósito aquele centro cirúrgico, ele pode gerar infecção. Por mais exímio que seja o cirurgião, ele pode colaborar, inclusive, o ASG, né, para que, se aquilo não está higienizado como deve, eu posso muito bem, né, comprometer o resultado, inclusive, do trabalho Total. do médico e, consequentemente, a vida do paciente. Percebe o quanto isso passou a fazer sentido? Qual foi o lugar que ele se colocou quando ele percebeu que o trabalho dele era tão Então, importante? importante. Ele podia salvar a vida do paciente da mesma forma que o médico, ou ele poderia comprometer a vida daquele paciente. De novo, falar isso, eu preciso usar os exemplos de hospital, porque eu Não, estive dentro do hospital até o ano passado, mas isso vale para tudo, João Paulo. Sabe? Eu contando essa história nos supermercados, eu tenho atuado também agora nas redes de supermercado com treinamentos, e o cara lá do frigorífico, né, lá da padaria, ele disse assim, eu não fatio o presunto. Eu quero saber como é que aquela família gosta, porque eu estou levando confraternização para dentro dos lares. Né? Eu estou presente na mesa, o presunto cortado daquela forma, fininho, do jeito que queria, né? Iria estar ali na mesa no momento de congraçamento, no momento de alegria. Você pode simplesmente fatiar o presunto de qualquer jeito, ou você pode ser um instrumento de união, de confraternização. Em todos os negócios, é possível conectar aquilo que você faz com o propósito da sua organização. Na hora que você consegue essa conexão, você gera engajamento. Na hora que você gera engajamento, você aumenta a performance. Todo mundo vai estar trabalhando bem para que aquele resultado ele aconteça. E a performance com saúde mental é impacto no caixa direto. Mesmo aqueles setores que não geram resultado. Nossa, mas eu estou no administrativo, Andréia. Isso não vai impactar em venda. Eu não gero resultado. Você consegue, por exemplo, reduzir custo. Você está olhando para o processo o tempo inteiro, vendo de que forma você pode otimizar o seu processo, ganhar tempo, sabe? Ter impacto lá nos seus clientes. Então, eu acredito muito, João Paulo, nisso. Eu acho que na hora que a gente entra nas organizações e a gente faz com que todo mundo entenda ou busque o sentido, estejamos todos na mesma direção. E se você consegue fazer isso com propósito de vida, o meu é ser um agente facilitador no processo de desenvolvimento humano. Se eu consigo fazer com que a SG tenha essa percepção, eu estou, além do meu propósito quanto desenvolvedora de pessoas dentro da instituição, mas o meu propósito de vida também está sendo, de alguma forma, alimentado, impactado. É isso. Então, isso é algo que, assim, quando a gente passa a perceber e gastar, investir energia nisso, tem impacto no caixa. Não, e é interessante, você falou várias coisas, né? São vários pontos, mas assim, quando você percebe, por exemplo, meu caso hoje eu vejo muito claramente que um dos propósitos é esse, de educação, de educar, de alguma forma, né? Eu estou com 20 e poucos anos já de sala de aula, professor, empreendedor também, advogado, e eu vejo a educação, e isso foi inclusive o motivo pelo qual eu resolvi fazer o podcast e venho todas as vezes com muita satisfação, porque realmente aprender para mim é infinito. E socializar o aprendizado também, né? Então, eu já estou já numa idade também, né, de buscar essa socialização. Então, quando você cria esse propósito, parece que o peso é menor. O peso existe, né? Você trabalhar 10, 12, tem dias, hoje é um dia, inclusive, que eu trabalho mais de 12 horas, fica é cansado, é cansativo, mas você Prazeroso. sai com o dever cumprido, né? Você chega, não, fiz o que eu tinha que fazer. E aí isso, obviamente, impacta na saúde mental, né? Então, quando a pessoa entende que ela está fazendo aquilo por algum propósito, que ela já se engajou, né, que ela tem realmente esse elemento de engajamento que eu acho que é importante, ela acorda na segunda-feira com Com outra vontade de disposição. trabalhar, né? E isso também é saúde mental, né? Vontade de fazer, sentido, porquê, né? E eu sempre defendo isso, aí me veio à mente, na realidade, né, que é um dos rituais que a gente tem lá no escritório, e hoje é um ritual conhecido já para meus clientes e pelos meus colaboradores, que é o cafezinho.
A gente desenvolveu há uns 10 anos um café que a gente serve lá e tem a nossa funcionária Sandra que ela sempre serve esse café. E é conhecido esse café. Então ela entende que aquilo, inclusive, há um propósito naquele ato. E nunca fica ruim, sempre fica melhor. Então ela faz com carinho, ela faz com capricho. Então veja, um ato simples de fazer um café, de servir o café. Porque tem propósito, né? O propósito de conexão, de atração, até emocional mesmo, de acolhimento. Você, poxa, eu vim pensando nisso. Então é muito bacana. Então a gente começaria, aí vou tentar, a gente começaria educando o nosso empreendedor, empresário, Isso. a socializar e trazer os seus colaboradores para um propósito, porque com isso a gente já diminui muito riscos de saúde mental, não é isso? Eu acredito que sim. Tem algo nisso tudo que você colocou, por exemplo, lá a dona Sandra, né? Mesmo a gente tem que ter alguns cuidados, obviamente, em relação a isso, porque tem algumas atividades que elas são invisíveis e que muitas vezes a gente não consegue mapear isso. Então, que bacana que a dona Sandra, ela é responsável, né, por fazer esse cafezinho e ela tá ali fazendo aquele cafezinho cada vez melhor. Mas qual o impacto dela, né, nessa atividade operacional, que a despeito de ser uma atividade simples, porque não é complexa fazer um Aham. cafezinho, mas tem todo um diferencial e gera impacto. E gera impacto no dono, gera impacto nos colegas, gera impacto no seu cliente. Né? É. É um diferencial, é uma experiência diferente que você está promovendo, tanto para os seus funcionários quanto para os seus clientes. E se a dona Sandra tem clareza disso, olha que bacana. Sabe que ela está impactando. Né? O fazer o cafezinho vai impactar diretamente na experiência do seu cliente. Tem clientes que passam a visitar o escritório, que você vai Isso. conversar sobre o contrato, conversar sobre outras coisas, e que, nossa, foi tão bem acolhido, tão bem recebido, sabe? E o cafezinho. Então, percebam que muitas vezes isso nem está lá na descrição do cargo, ou É. muitas vezes nem é intencional. Mas isso precisa ser mapeado. A gente tem que ter muita clareza, sabe, disso. Você falou outra coisa também que eu tenho brigado, eu acho também fruto da educação. Eu tenho trabalhado muito. O grupo hoje tem 7 setores. E 2 desses 7 setores, eles são invisíveis. E aí eu digo, ó, a invisibilidade desses setores precisa ser quebrada. Aí eu sempre, quando eu faço os rituais lá no grupo, eu digo, vai apresentar o que você faz. Porque realmente quem não é visto não é lembrado, né? Então muitas vezes a pessoa diz, tá fazendo o quê? Não tá fazendo nada. Não... Eu disse, não, o escritório não fica limpo sem que alguém limpe. As Isso. coisas não funcionam se não tiver uma organização. Então, a invisibilidade, que no final é reconhecimento, né, do trabalho de cada um, que isso gera também, né, impacto na saúde mental, né, o reconhecimento do É seu uma das trabalho. causas de adoecimento, sabe? Um dos riscos psicossociais é a invisibilidade, é você realmente estar sendo colocado ali de lado, É né? verdade. Entrando um bocadinho na NR1, alguns empresários, inclusive, tentam assim, poxa, Andréia, mais uma obrigação acessória para mim? Agora eu vou ter que dar conta da saúde mental dos meus empregados? A que custo? Sabe? E outra coisa, quem disse que é a responsabilidade da empresa? Porque você tem problema em casa, você tem problema financeiro, você tem N outros problemas que podem estar ali adoecendo. Por que necessariamente o trabalho? Por que sou eu que tenho que ser responsável por isso, né? E, na verdade, esse é um grande equívoco. Porque NR1, ela trata sobre mapeamento de riscos. Mapeamento de riscos trata de processos. Então, nós temos aí uma norma que sofreu uma atualização, que muitos acreditam, inclusive, que é a nova NR1, ou é algo novo, né, que É acabou verdade. de acontecer. NR1 é de 1978, ela sofre uma atualização em 2022. Entre as atualizações que ela sofreu, uma das mais marcantes foi em 2022, quando existe uma mudança e existe, naquele momento, a obrigatoriedade do gerenciamento dos riscos ocupacionais. Bacana. Então, a gente tem mais um risco agora, que é o risco Psicossocial. psicossocial, mas nós já tínhamos o risco ergonômico, biológico, físico, né? Eram 5 riscos e agora a gente tem mais um risco, que é o risco psicossocial.
E esse risco psicossocial, ele foi inserido, aí é a outra atualização da NR1 em 2024, em outubro de 2024, em função do adoecimento da população. E nós olhamos para isso somente a partir da pandemia, porque isso já vinha acontecendo há algum tempo. Há algum tempo nós já estávamos muito adoecidos. Eu trouxe aqui alguns dados do Ministério do Trabalho, do INSS, né, de uma explosão nos últimos anos. Foram 472.328 afastamentos por saúde mental em 2024. Foi um aumento de mais de 68% em relação a 2023 e mais de 134% em relação a 2022. Então, ali, você percebe, André, isso é efeito da pandemia? Certamente. Mas não porque a pandemia gerou adoecimento. A pandemia colocou luz sobre isso. Quando a gente teve que ficar em casa, quando a gente teve que se conectar com as nossas famílias, quando a gente se conectou, inclusive, com um dos nossos medos centrais, que é o medo da morte. É verdade. Então, a gente começou a perceber que vida que eu estou levando, de que forma é que eu estou conduzindo a minha vida, as minhas relações. Então, foi um momento realmente de virada de chave. Eu sinto que a gente não tenha, quando a coisa entrou no eixo, acho que a gente se perdeu ali de Perdeu, né? novo, né? É. Mas muitas pessoas não. Além de algumas pessoas terem efetivamente adoecido, surtado literalmente naquele momento, porque parece-me que foi uma gota d'água num copo que já estava praticamente transbordando, outras pessoas voltaram a negligenciar, né, a saúde mental. Mas esses dados, eles são alarmantes e a atualização vem para que a gente possa incluí-lo nesse gerenciamento de risco, porque o risco ele existe. Estar vivo é um risco. Então, eu tenho um grau de risco. Todas as nossas empresas ela têm um grau de risco. Isso tem que ser mapeado. André, eu nunca fiz isso. Que bom que agora você tá vendo que tem uma necessidade de fazê-lo. Porque todas as nossas empresas têm um grau de risco mínimo. Tem alguns que não têm risco químico ou biológico, por exemplo, nesse estúdio não tem esse tipo de risco, mas tem outros riscos. Tem um risco ergonômico, por exemplo, né? Então, a partir do momento que eu mapeio isso e eu mitigo esse risco, e a gente entra, né, no compliance, É verdade. puro compliance aí, na hora que eu mitigo esse risco, além de eu estar em conformidade com a norma, eu também estou atuando diretamente na produtividade do meu colaborador. Se ele não se afasta, se ele não coloca um atestado médico, se ele está mais produtivo e mais saudável, eu ganho com isso enquanto empresa, É. né? E é bom demais, viu, André? Porque você faz um exercício agora que é aquele que a gente viu lá no Sociedades Poetas Mortos, né? Você sobe na cadeira e vê por outro ângulo, né? De fato, a gente como empreendedor, empresário, a gente tem recebido uma carga muito forte de Sim. obrigações, né? Então, nosso nível de accountability já é alto e aí, de Uhum. repente, mais uma obrigação. E, normalmente, quando essas obrigações elas vêm sem uma prévia conversa, uma articulação, que eu acho que de alguma forma ocorreu nesse caso na NR1, fica uma sensação de mais uma responsabilidade, Isso. a gente já tem mais uma responsabilidade, mas é quando se traz para um outro olhar e diz assim, peraí, né, você já é razoavelmente educado, porque desde 1970 e alguma coisa, você sabe que existem os riscos dentro do ambiente de trabalho, então você já vem mapeando esses riscos, você vai colocar mais um. E esse mais um, ele existe, de verdade. Inclusive, é uma discussão interessante que eu trago aqui, que eu escutei da minha gestora de RH, ela disse, é importante a gente pensar também, não só no gerenciamento para o trabalho, né, do colaborador, mas como a gente recebe esse colaborador. Porque aí o que ela colocou muito claro, muita tranquilidade foi assim, a gente recebe muitas vezes sem esse olhar, essa preocupação sobre a saúde mental, e ele já vem adoecido. E de repente o gatilho eclode aqui. Isso. E a gente precisa ter esse olhar também, no sentido de dizer, ó, peraí, até que ponto você tem hoje saúde mental para receber uma carga de trabalho? Porque tem pessoas que não têm mais, por várias razões, aí realmente pode ser o mapeamento de risco do trabalho, a gente sabe que o trabalho é um risco constante, né? A gente vive, o empreendedor de uma forma geral tem que estar ali olhando muito claramente para o burnout, né? Porque ele se acha muito poderoso, né? Muito resistente e de repente cai no burnout. Você tem ambientes de trabalho tóxicos, né? Metas elevadíssimas, houve trabalho acima do que pode ser considerado normal, Sobrecarga. sobrecarga de trabalho.
Enfim, tem assédios, né? A gente vive uma realidade de assédio hoje, de assédio sexual a assédio político, né? Então você tem um problema seríssimo hoje dentro do ambiente, muitas vezes em razão da política, que é um problema hoje no Brasil e no mundo como um todo. E aí você colocou mais uma obrigação. Realmente, de alguma forma, esse empreendedor já está cansado? Já. Mas ele precisa olhar sobre esse aspecto. Isso também é educação. Uma sofisticação da educação dele, quando ele começa a mapear os riscos, busca o compliance, vai atrás realmente de inverter o jogo e dizer assim, peraí, mas eu tê-lo aqui engajado, eu vou ter mais produtividade, ele vai dar... Enfim, eu vou ter outro olhar dentro dessa perspectiva. João, dos 13 riscos, no seu relato, você mapeou praticamente 6. Nossa. Sem perceber. Entenda que eles já acontecem. Os riscos psicossociais já estão dentro das nossas organizações e dentro do nosso ambiente de trabalho. Aquilo que não pode ser medido não pode ser gerenciado. O que a gente está fazendo nesse momento? André, existe uma transferência de responsabilidade? Eu diria que existe uma corresponsabilidade. Porque, sim, existem alguns ambientes de trabalho que são adoecedores. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas, voltando para cá, imagine e suponha que você tem um ambiente de extrema segurança psicológica, você tem um time extremamente engajado, todo mundo está ali, está junto, etc. e tal. Que bacana e que beleza. Mas, assim, vamos fazer um diagnóstico aqui para mapear quais são os riscos que eu tenho de repente, perder isso aqui. Isso. Entende? Então, gente, é mitigação de risco. Quando a fiscalização bater a sua porta, a fiscalização do Ministério do Trabalho bater a sua porta, ela não vai querer saber quantas pessoas estão afastadas por burnout. Ela não vai querer saber ou vai lhe multar porque tem 2, 3, 4 pessoas, ou não vai, ou vai deixar de lhe multar porque você não tem ninguém afastado. Ela vai lhe multar se você não tiver diagnosticado esses riscos e não tiver um plano de gerenciamento para mitigação desse risco, que tem que ser, inclusive, contínuo. E plano de mitigação de risco, né, o programa de gerenciamento de riscos, ele fala sobre o seu processo de trabalho, sobre a sua estrutura de trabalho. Na hora que você coloca luz sobre o seu processo de trabalho, que você melhora o seu processo de trabalho, que você dá mais condição para os seus empregados, inclusive para você mesmo, você está mitigando o risco de adoecimento. Mitigação de risco de adoecimento não é só sobre o colaborador ficar afastado. Bom, ele vai ficar encostado pelo INSS e eu não vou ter esse problema. Você acredita que muitos empreendedores pensam assim? E eu não estou falando sobre, nossa, quanta frieza. Não, estou falando sobre DRE. Ele não percebe que o fato do funcionário estar afastado por mais de 15 dias, ou seja, a partir do 16º dia, a conta é do governo. E é sua. É sua porque você tem um fator de risco, que é o seu RAT. Todas as empresas têm um fator de risco para o adoecimento. E esse fator incide no INSS que você paga, no INSS patronal. Ok? Fica aí com essa informação. O que é que acontece quando o seu colaborador se afasta pelo INSS ou está lá mais de 16 dias afastado? Existe um outro fator, que é o FAP, o fator acidentário previdenciário. Esse fator incide sobre o seu RAT, que geralmente ali é fixo, o seu grau de risco, digamos, o grau de risco desse podcast é 2, é um grau de risco baixo. Né? Em contrapartida, se aqui nós temos 10, 11 funcionários e vários desses funcionários ao longo do ano se afastaram por CIDs, ou seja, Classificação Internacional das Doenças, ou a causa, existe um nexo causal em relação ao afastamento dele, a atividade que ele exerce, esse FAP pode variar até 5%. É 5% a mais sobre o percentual que você já paga na sua folha de INSS. Esse custo é invisível. Está lá na sua guia. Se você procurar a sua guiazinha, você veja lá quanto é o seu FAP, quanto é o seu RAT, que isso é obrigatório, e se você tem um FAP que está incidindo mais sobre o seu RAT. Isso é um custo invisível. Outro custo invisível, o absenteísmo. Se o seu absenteísmo ele é alto, ou seja, se as pessoas se afastam por algum tipo de doença, ou você vai gerar sobrecarga no seu time, porque às vezes não dá para substituir aquela pessoa, ou você vai ter que contratar outra pessoa para colocar no lugar dela.
uma pessoa que está vindo do mercado, que não conhece sua cultura, que não conhece o processo, que vai ter um período de adaptação para começar a dar resultado. Isso não é calculado. Esse custo invisível do turnover é absurdo. O turnover, né, gera esse tipo de custo e tem um outro custo, que aí esse tem uma incidência altíssima, geralmente pela saúde mental dos colaboradores, que é o presenteísmo. Muita gente não sabe o que significa presenteísmo, né? Mas é literalmente aquilo que a palavrinha diz. É você estar ali presente, mas estar improdutivo. É você que saiu da sua casa com algum problema, ou se você tem algum problema com o time, com a sua liderança, ou porque você já não aguenta mais aquele ambiente, e você está lá, você não faltou. Você precisa do emprego. Sabe aquela história de vou dar nó cego? Ou então o próprio empreendedor, né? O próprio empresário disse assim, tá dando nó cego para ser demitido e quero ver quem é que vai ganhar eu só demito por justa causa. Não sabe quanto se está perdendo. A gente contrata muito mal. A gente contrata muito mal, muito rápido, sem mapear as competências necessárias, sem saber exatamente quem a gente está contratando, quanta aderência ele tem ao nosso negócio. Em contrapartida, a gente leva muito tempo para desligar. Eu não estou dizendo que a gente sai desligando a torto e a direito. O desligamento, ele pode custar entre 1,5 a 2 vezes o salário anual da pessoa que você desligou. Dependendo de quão estratégico ele é, né, para o seu negócio dentro da sua empresa. Ninguém mapeia esses custos. Desculpem, profissionais e colegas de RH, mas poucos RHs costumam mapear esse custo e lhes apresentar nas suas reuniões, por exemplo, de resultados. Esse custo ele não aparece. Isso é o que a gente chama de custo invisível. Né? Da gestão das pessoas, de gestão de pessoas, e é alto. João, nós temos uma espécie de calculadora para isso, inclusive é uma ferramenta que eu quero colocar no mercado. A gente fez uma simulação numa empresa com 500 colaboradores, que tem uma rotatividade, eu não vou lembrar agora dos números exatos, mas que tem um custo de folha aí em torno de R$1 milhão, certo? Mês, que tem em torno aí de 500 colaboradores, que tem um índice de rotatividade ali anual cerca de 30% e um índice de absenteísmo também alto ali em torno dos seus 15%, salvo engano, foi isso. No final de um ano, ele tem esses custos invisíveis, algo em torno de R$65 mil. Nossa. No ano. Entende? É muita coisa. E não está na sua DRE. Não fica de jeito nenhum, né? Você não consegue perceber isso. Quando você... é por isso que eu falei, né? O olhar, né? Quando você educa, eu acho que meu papel aqui, inclusive, é esse, a gente trazer pontos de conhecimento para que o nosso empreendedor, de uma forma geral, né? O Juristalk tem esse público, essa audiência, ele possa se educar e perceber visões diferentes a partir da mesma situação. Quando você educa, quando você constrói, quando você estabelece a lógica do porquê das coisas, fica muito mais fácil entender. Então, é como se fosse a partir de agora, a gente passa a entender por que existe a NR1, qual é a ideia dela, que isso pode ser benéfico, não maléfico, né? Ou seja, que não necessariamente vai prejudicar a empresa, que tem um custo para a sua implantação, mas tem uma economia, por exemplo, no final, porque você vai gerar aí num pagamento de um FAP, por exemplo, ou uma diminuição do turnover, ou enfim, qualquer que seja o ponto dos custos invisíveis. Mas isso é educação. É isso que eu falo. Muitas vezes o que falta, na realidade, é essa conversa, o diálogo, é o ensinamento para chegar a esse ponto. Então, trazer à luz isso através do podcast é que eu acho que é bacana. E essa visão que você deu, ela é fantástica. Amy Edmondson, ela tem um livro chamado... Eita, névoa mental, nossa névoa mental. Já eu digo para vocês o nome do livro. Organizações Sem Medo. É isso, o nome do livro dela. Já vou anotar aqui e já comprar. Organizações Sem Medo. É espetacular. O Google fez uma pesquisa, investiu aí cerca de 2 anos nessa pesquisa, onde ele foi mapear as equipes dele de alta performance no mundo inteiro. Ele escolheu, salvo engano, 14 times de alta performance e foi analisar qual era a característica, quais eram as principais características desses times para que eles tivessem uma performance tão superior a todos os outros.
E algo que foi unânime em todos os times não era a estrutura de trabalho, não era as condições, enfim, inclusive em vários países, tá? Culturas, inclusive, diferentes, e era segurança psicológica. Foram 5 pontos, mas o primeiro, que foi unânime em relação a todos eles, foi segurança psicológica. A maior parte, assim, cerca de 68% dos afastamentos por adoecimento mental são atribuídos à liderança Isso é. nas organizações. Eu aprendi, só um parênteses com relação, eu aprendi recentemente, através da educação, né? Porque a gente vai se educando, autoconhecendo, enfim, discussões outras, o famoso salário emocional. Né? Então, agora dentro do salário emocional vai estar lá um item segurança psicológica, porque realmente é algo que faz toda a E diferença. o que é segurança psicológica? É você estar, literalmente, você se sentir seguro para falar, para expor suas ideias, para não ter medo, né, de se expor, não ter medo de errar. Gente, o que é que a gente recebe o tempo inteiro nessa maquininha que é o iPhone, que todo mundo, né, é quase que uma unanimidade, a não ser aqueles que gostam do Samsung, né? Mas quem tem iPhone é apaixonado por iPhone. Mas, enfim, você não recebe atualizações constantes? Nas suas máquinas, nos seus computadores, atualização é correção, né, de bugs, algumas correçõezinhas de erro. Ou seja, o tempo inteiro as startups têm gestão ágil, por isso, elas não têm medo de errar, nem esperam que tudo esteja pronto para estar colocando lá. Então, dentro das nossas organizações, que tem um modelo muito mais tradicional, então é muito aquilo de, sempre foi assim, quem manda aqui sou eu, tem que ser feito dessa forma, e você perde tantas coisas que estão lá na ponta. Eu fiz uma formação em Lean Six Sigma, que é uma metodologia que a Toyota usa desde 1970. E que aí, há cerca de 20 e poucos anos atrás, a área da saúde absorveu essa metodologia para revisão de processos. O Lean, né, ele é uma gestão de processos enxuto. Ele visa muito a redução de desperdício. Nós temos um case que eu adoro contar. Nós trouxemos o Einstein aqui para Natal e fizemos 2 turmas. Turmas essas que, na época, foram fechadas, né? Foi Liga e Unimed que fizeram essas turmas. E nós conseguimos fazer com que grande parte da diretoria da Liga participasse dessa formação. E o que é bacana depois disso, que o CEO, à época, disse: eu quero montar um escritório de melhoria contínua, de melhoria de processos. E como aquilo foi bacana. Entre os vários cases que já tem lá, né, assim, mais de 40 projetos Lean e processos estruturados, tem um que eu adoro. O paciente, para entrar na máquina, para fazer radioterapia, ele levava aí cerca de, entre a consulta com o radioterapeuta e ele entrar efetivamente na máquina, ele levava cerca de 20 e poucos dias, 27 dias, vamos colocar assim. E aí foi feita uma análise desse processo, né? Foi implementada essa metodologia no serviço de radioterapia. Todos participaram, do porteiro até a chefe do serviço. Então, tinha aí a metodologia, obviamente, né, era aplicada pelo responsável da área, mas todos os atores envolvidos na jornada do paciente foram envolvidos. E esse prazo caiu de 20 e poucos dias para 5 dias. Nossa. Sem aumentar gente, sem aumentar tempo de máquina. Ao contrário, otimizou bastante. Redução de fila. E isso, para a oncologia, o tempo né, ouro, né? É ouro. Então, perceba, o tempo inteiro é processo. Né? E quem executa o processo são as pessoas. Então, você investir... ter equipes maduras e seguras e um gestor que está ali junto do seu time, que vai fazer o Gemba, que é outro terminho, né, japonês, a gente aprende muito com eles também, não é à toa a explosão que eles têm aí. Ou seja, fazer o Gemba é ir lá, onde as coisas acontecem, para observar e verificar de que forma você pode melhorar aquilo dali, é espetacular. Mas perguntar, ouvir a voz do seu funcionário, ouvir a voz do seu cliente é ouro. Então,
isso tudo faz com que aquela equipe tenha uma alta performance. Isso não significa dizer, já ouvi muito também, André, agora ninguém pode cobrar meta mais. Se apertar, a pessoa vai adoecer e a culpa vai ser minha, vou ter que bancar psicólogo, vou ter que ter psicólogo aqui dentro da empresa. Não precisa de nada disso. E sim, quem trabalha com meta tem que sofrer pressão, não tem outra forma de você... Inclusive, é a pressão que faz com que você bata meta. Agora, aquela pressão não precisa lhe adoecer. Você desenvolve ferramentas e mecanismos e aprende a lidar com a pressão. Existem pessoas que são movidas, inclusive, a isso. Adoram, funcionam sob pressão e não adoecem. Tem pessoas que o mínimo que você faz, ela já está adoecida. Isso é mapeamento de perfil comportamental, é colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, eu estou falando aqui, João, para onde eu viro, sabe? Eu estou falando sobre gestão de processos, mitigação de risco, eu estou falando sobre desenvolvimento de liderança. Quem gera o resultado é o seu time, não é o seu líder. Né? Líder não é você que gera o resultado, é o seu time que gera através de você. Então, tudo isso vai impactar na saúde mental. Então, falar sobre NR1, falar sobre saúde mental, é olhar para o meu negócio, para como ele está sendo gerido. É verdade. Tá vendo, Gustavo? A gente nem combinou, né? Mas hoje foi sobre esse o tema, né? Que a gente falou lá na minha... A gente faz um ritual, reunião mensal, e eu usei exatamente esse tema do processo. Mas, André, primeiro assim, eu fico muito feliz em ter, né, esse momento, porque acho que, de fato, é um momento de aprendizado, né? Muita coisa que você colocou, vou levar para a minha organização, para a minha vida, porque a gente aprende assim nessa troca, né? A gente sai com ensinamentos disso. Eu tenho certeza que a audiência também vai ter esses ensinamentos. Eu fico realmente encantado com a psicologia mais ainda, né? Porque a sua paixão é visível, você fala realmente vibrando e é muito bacana isso. A sua história também. Eu venho acompanhando o seu trabalho, né? Eu sei que você hoje tem trabalhado como palestrante e até aconselho realmente que a gente busque isso, porque as organizações precisam desse olhar externo, desse olhar de pessoas que tenham experiência, que de fato viveram, né? Viveram dentro desse ambiente. E a analogia muitas vezes é a coisa mais clara que existe, porque por mais que não seja, o meu ambiente, por exemplo, não seja um hospital, mas eu tenho muitos problemas que são semelhantes ao que estão lá no hospital. Venho acompanhando também seu trabalho com palestras, com mentorias, com essa consultoria na coluna da 94 FM. E é algo que eu vejo que faz total diferença. Eu sempre aconselho realmente que a gente busque esse conhecimento fora da caixa, né? A gente tem a chance de ir atrás, melhorando enquanto empreendedor, enquanto empresário, enquanto pessoa, né? Para poder, de fato, ao se educar, a gente ter um autodesenvolvimento, um autoconhecimento e impactar de alguma forma. Eu acho que é exatamente isso. Mesmo a gente tendo hoje um papel em organizações grandes, mas a gente sabe que tudo ocorre em células, né? Então, no final, é o indivíduo que, melhorando, vai fazer com que as coisas melhorem, não só dentro da organização, mas fora dela. Eu fico nessa perspectiva de buscar realmente pessoas que tenham esse conhecimento que possam nos ajudar aqui. Então, a gente está chegando no final, mas eu queria, antes de encerrar, eu queria que você tivesse além daquilo que você já colocou, né, colocasse mais algumas coisas para a nossa audiência, alguns conselhos que eles possam levar para a vida, né, convidasse para conhecer, né, seus espaços de trabalho, os projetos, que eu acho que é isso, né, esse é o ponto que faz diferença. Você já está com uma agente de multiplicação do seu conhecimento, né, e pudesse, de alguma forma, deixar esse fechamento para que a gente possa crescer enquanto organização, não só buscando, né, individualmente a saúde mental, mas também replicando isso através das obrigações que foram colocadas, né? Não é down-top, mas é top-down, mas é uma coisa que a gente tem que aprender e tem que aceitar para o bem da nossa comunidade, né? É verdade. Eu diria que esse é um tema. Eu fiquei felicíssima em poder estar conversando contigo sobre esse tema, né? Nós já nos prometíamos, inclusive, né, há algum tempo esse momento, e discutir sobre esse tema realmente me deixa muito feliz. É o que eu tenho sido provocada também, instigada, né, a falar com os meus clientes e desenvolver, inclusive, alguns diagnósticos e aconselhá-los realmente
mentorar os RHs para que eles possam realmente encontrar uma forma de tangibilizar a gestão de pessoas. Gestão de pessoas precisa deixar de ser um centro de custo e ser uma alavanca de resultados. Porque, de novo, em tempos de inteligência artificial, onde a gente automatiza processos, e que está certo, eu sou uma apaixonada por inteligência artificial, por automação de processos, nós vamos ocupando um lugar que sempre será nosso, que é o lugar de cuidar das pessoas, de deixar a nossa marca, de fazer parte, de pertencer a algum grupo, a algum segmento, impactar a vida das pessoas. A gente faz isso o tempo inteiro, independente do nível hierárquico que a gente ocupe, desde servir o cafezinho ao fundador, né, ao dono do negócio. Então, todos nós impactamos o tempo inteiro. Na verdade, a nossa marca vai ficar registrada não em relação às coisas que a gente fez, mas o quanto a gente impactou a vida das pessoas, né, com quem a gente conviveu ali. Então, isso me deixa muito feliz em fazer. Eu sempre dei aulas internamente dentro das instituições, acompanhando estagiários, quer seja no desenvolvimento de lideranças, fora das instituições também. Então, eu gosto demais de fazer isso, porque eu sempre acredito, né, que sempre que a gente transfere conhecimento, a gente cresce. Né? Hoje eu saio daqui maior do que eu entrei, não tenha dúvida nenhuma disso. E o quanto isso é bacana. Eu acho que trazer isso, esse olhar para dentro do negócio, ele muda completamente a nossa perspectiva. O fenômeno é o mesmo. Nós temos que implantar mais uma obrigação legal, mais uma norma, mas eu posso fazê-lo somente para estar em conformidade, ou aquilo pode me gerar resultado. Aquilo pode ser estratégico para o meu negócio. E acreditem, cuidar da saúde das pessoas, especialmente da saúde mental das pessoas, é estratégico. Isso é dinheiro no caixa. Isso aumenta a sua margem. Isso diminui os seus custos. E acredito que isso é algo que eu tenho para colaborar, né, de uma maneira geral. Quer seja de forma educativa, nas minhas colunas às quintas-feiras lá na Mentoria em Foco, quer seja nas palestras, quer seja em momentos de diagnóstico dentro das empresas, ou até mesmo assessorando alguns RHs a saírem desse lugar de apenas cumprir com aquelas obrigações, que são muitas e que são extremamente importantes, mas, de fato, tá ajudando, né, as empresas a aumentarem o seu resultado. Porque, de fato, as empresas existem para gerar resultado. Só que isso pode ser feito e deve ser feito com maturidade de processos e através das pessoas. Então, se isso acontece, é o melhor dos mundos. E quem não quer isso? E se eu consigo atingir os meus clientes, a população que está em torno daquilo dali, o meu estado, o meu país, imaginem, né? E nós temos grandes empresas aqui, e tem vários cases de empresas de sucesso e que já atestaram que conseguiram ter essa virada de chave através de uma boa gestão, né? De maturidade gerencial, de governança. Andréia, minha empresa só tem 10 funcionários, eu vou falar de governança, eu vou falar de gestão de processos? Sim. Sim. Sabe, vou falar de compliance? Sim. Então, a gente precisa olhar para isso e entender que todos nós, mesmo pequenos, podemos ter um impacto gigantesco. Fantástico, André. Eu fico muito feliz, mais uma vez, em tê-la aqui. Aconselho realmente que vocês sigam a Andréia. Ela tem realmente muito a contribuir com história, com conhecimento, com informações, como foi colocado, com visões, reflexões, né? Já que gostamos dois da filosofia, né? Reflexões filosóficas também sobre jornadas e outras coisas. Fico muito feliz, mais uma vez. O Juristalk e o Conexão e Compliance, né? Que eu estou representando os dois hoje aqui, eles têm esse propósito, né? A EduCompliance, que é a força motriz do Conexão em Compliance, o nome já diz Educação em Compliance, gerenciamento de riscos, enfim, pautas que você colocou aqui muito claramente. A TV Juristec, no qual o Juristalk está incluído, é algo também que eu
coloco como formação empreendedora, educação empreendedora. Então, a gente está ali dentro desse ambiente de educação. Fico muito feliz. Eu entendo hoje, inclusive, como professor, que o podcast é uma forma de educar, Sim. seja através do podcast todo, seja através dos cortes. Se a gente pega alguns podcasts, espero que esse seja um deles, a gente às vezes tem um aprendizado que muitos cursos não vão dar, né? Então eu fico muito feliz em tê-la aqui mais uma vez. Agradeço demais pela disponibilidade, sei da dificuldade que a gente tem de tempo. Fazia tempo que a gente conversava sobre esse podcast, mas fico muito feliz de tê-la aqui mais uma vez. Agradeço a audiência também por ter participado desse momento. Então, mais uma vez, um obrigado. Sou eu quem agradece, João, a você, ao seu time, né, e a todos os seus espectadores, né, quer seja através do podcast, da TV, Juristec, né, então eu que agradeço por esse momento e essa oportunidade da gente estar compartilhando, né, conhecimento. Eu acho que a gente sempre cresce, né, fazendo isso. Fantástico, Então, muito obrigada. Obrigado mais uma vez. Bom, vocês viram aí, né? Mais um episódio em que a gente traz um monte de sites. Então, nesse sentido, eu peço a vocês que curtam, comentem, compartilhem os vídeos para que a gente possa receber os feedbacks e, de alguma forma, melhorar. Cada dia a ideia de melhorar é estar presente no nosso programa aqui. Então, mais uma vez, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.